Creepypasta Turma da Mônica, O Olhar da Carminha. 4. Sign into Edit. Carminha olhar FANDOM. Ela sabe quem está do outro lado da tela. Eu sempre gostei da Turma da Mônica, eu consumia absolutamente tudo deles, a minha infância foi lendo os gibis e assistir às animações deles. Sempre me divertia vendo eles, exceto numa ocasião onde parece que tudo o que eu sabia sobre a turminha mudou por completo para sempre. Tudo isso tem a ver com a personagem Carminha Frufru. Ela pode até parecer um mero estereótipo da garota bonita e superficial que tem na sua cidade, mas eu notei algo sobre ela que me fez reconsiderar toda a minha opinião sobre ela. Eu nunca soube a razão, mas eu sentia um tremendo desconforto ao tentar assistir algum episódio da Turma da Mônica que tivesse a Carminha. No caso do episódio Mônica, a famosa, é simplesmente por causa da vergonha alheia que sinto desse episódio, mas no episódio Concurso de Beleza, eu sentia uma sensação totalmente inexplicável, principalmente na cena em que ela invade o clube dos meninos e começa a encarar a tela. Eu imaginava que tivesse algo a ver com o fato de ela ter olhos separados, se diferenciando de outros personagens, fazendo ela parecer bem mais realista. Eu até imaginei que se tratasse de algo relacionado ao tal Vale da Estranheza. Eu perguntei ao meu padrasto, que é um psicólogo, e ele achava que as minhas hipóteses poderiam estar corretas, mas nada do que eu imaginava, e muito menos ninguém da minha família, chegava a arranhar sequer a ponta do iceberg do que estava por vir. Tudo começou em uma certa noite, eu estava na frente do meu PC, pensando se iria conversar com alguém em alguma rede, editar algum vídeo, ou qualquer coisa para passar o tempo. De repente, ouvi alguém chamar pelo meu nome. Eu perguntei para minha mãe e meu padrasto, mas eles disseram não terem me chamado ou sequer ouvido alguém falar meu nome. Eu estranhei, mas imaginei que fosse alguma mulher na rua ou em alguma casa vizinha chamando por alguém com o mesmo nome que eu. Porém, logo percebi que aquela voz parecia muito com uma voz de dubladora de desenho, parecida com a da Patrícia Mendonça, mas algo parecia anormal naquela voz, e imaginei que tivesse ouvido alguém de outra casa assistindo TV. Naquele momento, essa suposição fazia sentido para mim. Porém, como eu poderia ter ouvido uma única frase e, logo depois, não ouvir a voz de mais nenhum outro personagem? Comecei a acreditar que eu estivesse ouvindo coisas e tentei relevar, enquanto acessava o YouTube para pensar em alguma ideia de vídeo para fazer. Porém, eu ouvi novamente alguém me chamando. Mateus, meu amigo. Era a voz da Cibele Toledo, conhecida por fazer a voz de secundárias na Turma da Mônica. Eu fiquei amedrontado, pois a voz parecia vir diretamente de fora da minha janela. E, ao me virar em direção à janela, vi uma garota loira de olhos azuis me encarando de fora da janela. Mas como a minha janela é muito alta, ela devia estar utilizando uma escada. Ou será que ela estava flutuando? De qualquer forma, tomei um susto muito grande, tanto que saí correndo para a sala. Fiquei escondido atrás do sofá, tremendo de medo por aquela figura repentina. Depois de alguns minutos escondido, me acalmei. Pensei em voltar pro quarto para dar uma olhada, mas tive medo que aquela garota ainda estivesse lá, então, decidi ficar na sala mesmo. Logo, me sentei no sofá, pensando no que havia ocorrido. Então eu decidi assistir televisão para relaxar,
e coloquei o canal que passa a Turma da Mônica na minha Smart TV. A tela de intervalo apareceu assim que ligou. Mas, quando o cronômetro do intervalo acabou, começou um episódio que eu nunca havia visto na vida. O episódio não possuía título, apenas a logo da Turma da Mônica pequena na tela enquanto a câmera descia do céu. E parecia ser da temporada da Cartoon Network com animação em flash. Ou seja, a 9ª temporada, mais conhecida como a segunda fase do Cartoon Network. No fundo, a voz do narrador dizia o Turma da Mônica e não dizia o nome do episódio. Eu comecei a estranhar, mas imaginei que fosse algum vídeo feito por fãs e que eu tinha colocado no YouTube sem querer. O episódio começa com a Carminha Frufru saindo de uma escola e, curiosamente, ela estava com a mesma aparência que ela tem no episódio Mônica em câmera lenta. Daí ela viu várias crianças pequenas ao redor da Magali, fazendo-a ficar com inveja e querer chamar a atenção dos outros e mostrar que também podia ser popular. Logo, deu-se um salto no tempo para o dia seguinte, mostrando a Carminha se mostrando para os outros na varanda da escola com roupas chamativas e extravagantes, só que nem as criancinhas e nem a Magali deram atenção a ela. Porém, uma certa personagem chamou a atenção dela. Uma personagem que nunca havia aparecido em nenhum episódio do desenho animado até então. Penha, a temida. A desprezível francesinha do bairro das Pitangueiras apareceu dizendo, ora, ora, ora. Se não é a bonequinha da mamãe? Com uma voz de personagem mimada que estava me dando uma vergonha alheia imensa. Carminha rapidamente retrucou, Penha. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar nesta historinha, quebrando a 4ª parede no processo. Estranhamente, quando ela falou essa frase, os olhos dela começaram a bugar absurdamente. De maneira que os olhos trocavam de olhos grudados para os olhos separados que ela normalmente tem e para a completa ausência de olhos. Nisso, Penha retrucou de volta, Vaf. Você acha que eu vou ficar dependendo de tudo que aquele programa bobo gerar para a gente? Esqueceu que sou eu que estou no comando por aqui, queridinha? Eu fiquei confuso no momento, mas imaginei que poderia haver alguma explicação mais à frente no episódio. Só que Carminha começou a gritar furiosamente com a Penha e não importa. Eu quero ser livre. Eu quero ser eu. Não quero mais ser o que você quer que eu seja. Você não vai mais me dizer tudo o que eu posso ou não fazer. Fiquei mais confuso ainda, e elas começaram a se encarar com raiva fazendo a famosa onomatopeia o GRRR. Com a boca. No entanto, Penha usou o seu tão conhecido olhar de desprezo para desencorajar Carminha. Logo, ela ficou cabisbaixa e com uma cara de decepção. Só que, do mais puro e absoluto nada, Penha agarrou a Carminha pelo pescoço, levantou-a e disse, olhando no fundo de seus olhos, você quer ser livre? Venha comigo. Nós temos umas continhas a acertar. Créditos, Jorge Luz. Recriação da cena das duas se encarando com raiva. Daí, Penha foi segurando Carminha pelo pescoço enquanto a levava para algum lugar, enquanto Carminha gritava desesperadamente, não. Me largue.
Me solte. Por favor. Eu imploro. Alguém me ajude. Por favor. Os gritos da Carminha eram tão apavorantes e amedrontadores que pareciam gritos de uma pessoa real em perigo. Penha respondeu aos gritos da Carminha dizendo: Você ainda tem coragem de implorar na minha presença? Você sabe que, quando eu estiver por perto, não haverá ninguém que poderá lhe salvar, seguida de uma risada macabra. As crianças pequenas e a Magali não fizeram nada além de ficarem paradas tristes e angustiadas enquanto se lamentavam pela Carminha, mesmo que, até agora há pouco, ela estivesse querendo se exibir e se sentir popular. Então, entrou o horário de intervalo novamente. Porém, os personagens estáticos estavam com expressões tristes, enquanto os sons de choro eram ouvidos de fundo. Meu sangue congelou na hora. Aproveitei o intervalo para ir ao banheiro, pois já não era mais possível para mim conseguir me segurar depois de assistir tudo aquilo. Quando eu voltei, a tela da TV estava totalmente escura, porém, minha ansiedade estava tão intensa que eu contei nos dedos a quantidade exata de segundos que levou para aparecer alguma coisa em 10 segundos que pareciam uma eternidade. Logo, duas pupilas azuis apareceram no meio do escuro. E a voz da Carminha dizia: Mu. Está tudo escuro. Céus! Eu estou naquele lugar de novo? Uma luz que parecia vir de uma lâmpada enorme se acendeu, mostrando que Carminha estava amarrada em uma maca de hospício. Mas Carminha não parecia tão surpresa e disse: Vós céus! Lá vamos nós de novo. Então, a boca da Carminha fica visível também, e ela vai falando "rrr". Parece que, no final das contas, a ingênua aqui era você. Você é quem sempre subestimou os meus poderes. E, agora que eu estou livre, irei te mostrar do que eu realmente sou capaz. Penha, em estado de negação, começa a gritar com raiva de não. Eu é que sou a encarnação da maldade e do pecado. Eu é que mando por aqui. Você não passa de uma reles e miserável serva que, nesse momento, está insistindo e persistindo. Mas eu darei um jeito nisso agorinha mesmo. Penha, então, ataca com o seu olhar de desprezo. Porém, não surte efeito nenhum nos enormes olhos azuis que a encaravam. Mas o quê? Exclamou Penha. Mas isso é impossível. Como você conseguiu resistir aos meus poderes? Sua bobinha e inocente. Você acha que pode contra estes enormes e maravilhosos olhos azuis? Além do mais, eu consigo hipnotizar pessoas reais, enquanto que o seu olhar de desprezo só funciona com aqueles míseros personagens insignificantes. Retrucou Carminha. Sempre que os olhos da Carminha apareciam na tela, eu ficava desconfortável. Agora, sinta uma fração maior do meu poder. Penha, desesperada, cobriu os olhos imediatamente, porém, seus braços sumiram misteriosamente. O quê? Eu estou sem braços? Que nojo! Eu pareço uma deficiente. Você sabe que eu detesto deficientes. Disse Penha,
enfurecida. Carminha retruca: se eu ouvisse isso de você alguns segundos atrás, eu ficaria enojada. Porém, agora que estou sem alma, não sinto mais empatia, nem por você e nem por nenhum personagem ou ser vivo. Ah, é? Penha retruca de volta. Pois saiba que eu ainda tenho a habilidade de fechar os meus lindos olhinhos. Se eu quisesse, ficaria com os olhos fechados a vida inteira. Até aproveitaria para tirar uma soneca. Ha ha ha. Penha dizia isso com os olhos fechados, porém, subitamente, suas pálpebras se abriram forçadamente. O quê? Como você fez isso? Questiona Penha, espantada. Carminha retruca: eu sempre tive o poder de forçar as pessoas a moverem músculos do corpo de forma involuntária. Como eu disse, queridinha, você é quem sempre me subestimou. Não. Não pode ser. Grita Penha, mais desesperada do que nunca. Isso não pode ser real. Isso só pode ser um sonho. Um pesadelo. Assim, aproveitei para caçoar da Penha, ora. Parece que, quem está em um pesadelo agora é você, não é mesmo, mademoiselle? Penha, enfurecida com o meu sarcasmo, gritou: não seja idiota. Você vai se arrepender amargamente disso. Você vai ver. Você vai desejar que eu tivesse feito você se apaixonar por mim e... Então, Carminha interrompe, usando a sua tal hipnose para manipular Penha. Assim, Penha diz: não é possível. Eu fui superada. Para que ainda vou existir nesse plano? De que importa a minha existência agora? Esse mundo não importa. Todos vocês estão condenados. Aproveitem a Carminha. Saúdem todos a Carminha. Porque agora vocês devem as suas vidas a Carminha. Ha 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 ha. Novamente, Penha perdeu sua sanidade e, subitamente, de dentro de suas mangas sem braços, surgiram labaredas de fogo, que foram consumindo Penha lentamente, enquanto ela ainda gargalhava. Não sobrou nem um punhado de cinzas dela. Como poderia? Uma criatura tão desprezível como ela não poderia ter alma mesmo. Logo, Carminha me encarou dizendo: Hehehe. Parece que eu devo algumas explicações a você, não é mesmo, Mateus? Retruquei, mas é claro. E comece explicando isso. Como você sabe o meu nome? Como você se comunica comigo? Carminha retruca de volta: Hehehe. Eu poderia até dizer que uso as minhas orelhas, mas irei falar sério com você. Bem, Mateus, acontece que eu já te conheço há muito tempo, desde a primeira vez em que você assistiu a Um Grau Cine Gibi. Desde que eu fui colocada no desenho animado pela primeira vez, fui procurando alguém que pudesse ser meu amigo, pois era muito monótono ser uma menininha rica e patricinha controlada pela Penha nos gibis. A resposta da Carminha me deixou desconfiado. Como assim? Eu perguntei. A Penha nem sonhava em existir no início dos anos 2000. Carminha retrucou: vó, me perdoe, mas você está se referindo ao personagem Penha? Eu me referi à encarnação da maldade e do pecado,
que tomou a forma de uma personagem na primeira oportunidade que o Emerson Abreu deu a ela. Na verdade, a que você costuma chamar de um Penha existe há mais tempo do que você imagina. Desde que o ser humano começou a fazer maldades, ela estava lá, à espreita. E eu era apenas uma mísera serva que seguia os passos dela. Logo, tudo começou a se encaixar na minha cabeça. Peraí. Você tá me dizendo que vocês não passam de entidades antigas encarnadas em forma de personagens do Maurício? Carminha responde, bem, na verdade, em forma de uma personagem do Emerson Abreu e uma da Rosana Munhoz. Afinal, se Penha não tivesse trocado ideias com a Rosana, eu não estaria aqui conversando com você para começar. A minha cabeça não podia processar tantas revelações súbitas de uma vez. Assim como a Denise, eu havia servido como uma personagem tapa-buraco nas histórias que mudava de aparência toda hora. Porém, cerca de 2 anos depois, eu não aguentava mais. Eu até gostava de ser uma personagem metida e malvada, pois nunca tive intenções boas. Porém, eu queria ter algo de destaque. Eu queria ter uma aparência definida. Discuti com Penha, daí, ela teve uma conversa com a Rosana e elas decidiram criar a minha maravilhosa aparência de garota de cabelos loiros e olhos azuis. Ao terminar a frase, as luzes começaram a piscar de repente. A princípio pensei que fosse coincidência, mas ao mesmo tempo eu estava interagindo com uma personagem fictícia que, na verdade, era uma entidade encarnada, então não tinha como eu duvidar de mais nada. Felizmente, as luzes se estabilizaram em poucos segundos. Só que isso custou caro para Rosana, pois, alguns meses depois, ela faleceu. Afinal, mesmo sendo serva dela, Penha não iria ajudar a Rosana e eu sem nada em troca, não é? Essa revelação foi uma das mais chocantes para mim. Será que foi por isso que Rosana Munhoz teve a sua vida interrompida tão cedo? Carminha continuou, vi sim, eu tenho muito mais além do poder de hipnose. Você nunca se perguntou o porquê da visão do seu olho esquerdo ser meio embaçada? Nesse momento, minha mente explodiu. Quer dizer que, esse tempo todo, era essa a razão de a vista do meu olho esquerdo ser meio falha? Ela era culpada por isso? Fiquei mais do que impressionado, e a Carminha, notando isso, continuou, porém, eu fazia tudo aquilo por serem ordens da Penha. Ela se aproveitou de mim após a morte da Rosana. No entanto, apesar de eu não estar inconformada, eu comecei a interagir tanto com os outros personagens que quis me tornar amiga de verdade deles. Eu me sentia mais vivo interagindo com eles. Eu me sentia como se eu tivesse uma alma. Porém, Penha não permitiu isso, e o resto, você já deve saber. Retruquei, vá sim. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, Carminha. Eu estou muito triste por ter visto aquilo. Carminha retruca de volta, que bom saber que você ainda me ama. Mas agora que não tenho mais alma, não me importo mais com aqueles míseros personagens irreais. Agora eu quero você, Mateus. Só você. Espantado, eu disse, que papo é esse de amar? Esse papo tá meio torto. Carminha diz, com uma risadinha, hehehe. Não se faça de bobo. Eu sei que você seria capaz de abandonar tudo o que tem para ficar comigo. Como eu não tenho mais alma, não posso dever a minha vida a você, mas você pode dever a sua vida a mim.
Vamos ser felizes juntos como nos bons tempos? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, Carminha começou a usar o seu poder de hipnose em mim, enquanto um som super alto tocava no fundo. Eu fiquei com a cabeça doendo, e ela disse: "Essa é a capacidade máxima de meu poder." Valha-haha. Então, as luzes começaram a piscar intensamente, e, na tela da TV, começaram a piscar imagens perturbadoras de diversos personagens da Turma da Mônica, incluindo os tais personagens esquecidos. Minha vista estava sendo gravemente afetada enquanto via aquelas imagens piscando rapidamente, e, com tudo isso junto, comecei a gritar: "E não! Pare! Por favor! Tá doendo muito." Mas ela continuava, até que a lâmpada da sala deu um estouro e tudo se escureceu, até a TV. Assim, eu acabei desmaiando após toda aquela pressão psicológica. Enquanto eu perdia lentamente a minha consciência, ainda pude ouvir as vozes da minha mãe dizendo: "Inteligência artificial, meu Deus! Essas crianças pestinhas nunca aprendem, hein?" E a voz do meu padrasto também: "Amor, o barulho não parece ter vindo de fora. Acho que foi aqui dentro." Assim que recobrei a minha consciência, notei que eu estava na cama do meu quarto. Por um momento, me perguntei se tudo aquilo foi um sonho, porém, o meu padrasto entrou no meu quarto e disse: "Vó, graças a Deus você acordou, Mateus. Você não imagina o quanto ficamos preocupados com você depois daquele estouro." Daí ele me deu um dos remédios que o médico me receitou e disse não saber o porquê de aquele apagão ter acontecido. Eu decidi não contar nada para o meu padrasto, mas ele disse que iria procurar outros tipos de remédios, pois ele achou que esse incidente pode ter me traumatizado muito. Bem, ele não poderia estar mais certo. Carmen comentário. Ela nunca vai embora. Eu fiquei aliviado que aquele tormento havia passado, porém, quando fui dar uma olhada no meu celular, recebi uma notificação de um comentário no YouTube. Era uma resposta a um outro comentário meu, feita por um usuário que tinha o rosto daquela menina que eu tinha visto na minha janela anteriormente como foto de perfil e o nome de usuário era o Carmen. O meu sangue gelou quando eu li o comentário: "Eu ainda estou aqui, Mateus. Eu sempre estarei aqui para você." Já faz um bom tempo que esse incidente ocorreu, mas, ainda assim me afeta. Então, após saber de tudo isso, sobre a Penha, o Emerson e a Carminha, eu fiquei extremamente abalado ao saber demais. Se nem o meu melhor amigo me ouviria e acreditaria em mim, em quem mais eu posso confiar? Mas, como diz na Bíblia em João 8h32, "Vi conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Eu agora estou livre, mas de uma maneira bem diferente do que imaginava. A Carminha ainda me persegue e eu estou com dor, mas nunca mais serei escravo dela. A minha liberdade eu será sofrer com isso até morrer. E é por isso que eu estou escrevendo essa história para avisar a todos: fiquem longe da Carminha Frufru, pois ela está de olho em todos nós. Penha então fez algo horrível assim que a minha enxaqueca parou. Ela mergulhou as mãos dentro dos olhos da Carminha. A câmera ficava em um ângulo em que a cena não deixava explícito, mas estava bem claro que Penha estava arrancando os olhos da pobre garota. Eu não cheguei a sentir vontade de vomitar, afinal de contas, a cena não estava explícita e ainda se tratava de um desenho animado. Mas quase tive a vontade de cuspir de nojo. Muito sangue estava sendo jorrado dos olhos da Carminha,
isso enquanto Penha gargalhava loucamente como se tivesse perdido completamente a sua sanidade mental, como se ela tivesse uma para começar. Apesar de estar morrendo lentamente, Carminha ainda conseguiu romper as cordas que a prendiam na maca. Apesar de não conseguir se levantar, ela tentou agarrar as mãos de Penha para tentar parar aquele ato cruel e profano. Os closes da câmera na boca e outras partes do corpo da Carminha mostravam a quantidade absurda de sangue que estava saindo dos olhos dela, como se todo o sangue de seu corpo estivesse jorrando para fora dele. E parecia mesmo que era todo o sangue do corpo dela, pois, logo em seguida, a pele dela foi ficando cada vez mais pálida, seus braços então abaixam, demonstrando que aquele corpo já não possuía mais vida. Eu fiquei totalmente apavorado, traumatizado, chocado e agoniado enquanto assistia àquela chacina perturbadora. E, quando Penha finalmente rompeu os nervos ópticos da Carminha, arrancando os seus olhos de vez, não só eu fiquei chorando de pena da Carminha, mas também a Penha começou a gargalhar intensamente de satisfação, erguendo os olhos da Carminha, que, estranhamente, tinham o tamanho de olhos comuns. Após gargalhar bastante, enquanto a câmera mostrava uma visão aérea, mostrando o corpo totalmente pálido da Carminha e muitíssimo sangue em volta delas, Penha disse, olhando para o corpo de Carminha, caramba, já estava na hora de você se render, hein? Finalmente você se colocou no seu lugar, hein? Agora você aprendeu que aqui, eu sou a mestra. Afinal, eu sou literalmente a encarnação da maldade. Que isso lhe sirva de lição. Nunca deixarei uma serva minha fazer amizade ou qualquer boa ação. Porém, subitamente, dois lindos e hipnotizantes olhos azuis surgiram de trás da Penha, enquanto a voz da Patrícia Mendonça dizia: "Você tinha razão, ex-mestra. Não há necessidade em fazer amizades ou boas ações para esses míseros mortais." Eu estava tão surpreso quanto Penha nesse momento. "Se Carminha frufru!" exclamou Penha, totalmente descrente do que via. Mas a sua alma pertence a mim agora. Se como você está falando e me encarando com esses belíssimos olhos azuis que eu te dei. Sem a minha permissão, você não deveria ter essa habilidade. Então, a boca da Carminha fica visível também, e ela vai falando "hehehe". Parece que, no final das contas, a ingênua aqui era você. Você é quem sempre subestimou os meus poderes. E, agora que eu estou livre, irei te mostrar do que eu realmente sou capaz. Penha, em estado de negação, começa a gritar com raiva de não. Eu é que sou a encarnação da maldade e do pecado. Eu é que mando por aqui. Você não passa de uma reles e miserável serva que, nesse momento, está insistindo e persistindo. Mas eu darei um jeito nisso agorinha mesmo. Penha, então, ataca com seu olhar de desprezo. Porém, não surte efeito nenhum nos enormes olhos azuis que a encaravam. Mas o quê? Exclamou Penha. Mas isso é impossível. Como você conseguiu resistir aos meus poderes? Sua bobinha e inocente. Você acha que pode contra estes enormes e maravilhosos olhos azuis? Além do mais, eu consigo hipnotizar pessoas reais, enquanto que o seu olhar de desprezo só funciona com aqueles míseros personagens insignificantes. Retrucou Carminha.
Sempre que os olhos da Carminha apareciam na tela, eu ficava desconfortável. Agora, sinto uma fração maior do meu poder. Penha, desesperada, cobriu os olhos imediatamente, porém, seus braços sumiram misteriosamente. O quê? Eu estou sem braços? Que nojo! Eu pareço uma deficiente. Você sabe que eu detesto deficientes. Disse Penha, enfurecida. Carminha retruca, se eu ouvisse isso de você alguns segundos atrás, eu ficaria enojada, porém, agora que estou sem alma, não sinto mais empatia, nem por você nem por nenhum personagem ou ser vivo. Ah, é. Penha retruca de volta. Pois saiba que eu ainda tenho a habilidade de fechar os meus lindos olhinhos. Se eu quisesse, ficaria com os olhos fechados a vida inteira. Até aproveitaria para tirar uma soneca. Ha ha ha. Penha dizia isso com os olhos fechados, porém, subitamente, suas pálpebras se abriram forçadamente. O quê? Como você fez isso? Questiona Penha, espantada. Carminha retruca, eu sempre tive o poder de forçar as pessoas a moverem músculos do corpo de forma involuntária. Como eu disse, queridinha. Você é quem sempre me subestimou. Não. Não pode ser. Grita Penha, mais desesperada do que nunca. Isso não pode ser real. Isso só pode ser um sonho. Um pesadelo. Assim, aproveitei para caçoar da Penha, ora. Parece que, quem está em um pesadelo agora é você, não é mesmo, mademoiselle? Penha, enfurecida com o meu sarcasmo, gritou de não seja idiota. Você vai se arrepender amargamente disso. Você vai ver. Você vai desejar que eu tivesse feito você se apaixonar por mim e... Então, Carminha interrompe, usando a sua tal hipnose para manipular Penha. Assim, Penha diz, vá, não é possível. Eu fui superada. Para que ainda vou existir nesse plano? De que importa a minha existência agora? Esse mundo não importa. Todos vocês estão condenados. Aproveitem a Carminha. Saúdem todos a Carminha. Porque agora vocês devem as suas vidas a Carminha. Ha 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 ha. Novamente, Penha perdeu sua sanidade e, subitamente, de dentro de suas mangas sem braços, surgiram labaredas de fogo, que foram consumindo Penha lentamente, enquanto ela ainda gargalhava. Não sobrou nem um punhado de cinzas dela. Como poderia? Uma criatura tão desprezível como ela não poderia ter alma mesmo. Logo, Carminha me encarou dizendo, re. Parece que eu devo algumas explicações a você, não é mesmo, Mateus? Retruquei, mas é claro. E comece explicando isso. Como você sabe o meu nome? Como você se comunica comigo? Carminha retruca de volta, re. Eu poderia até dizer que uso as minhas orelhas, mas irei falar sério com você. Bem, Mateus, acontece que eu já te conheço há muito tempo, desde a primeira vez em que você assistiu a 1 Grau Cine Gibi. Desde que eu fui colocada no desenho animado pela primeira vez, fui procurando alguém que pudesse ser meu amigo, já,
pois era muito monótono ser uma menininha rica e patricinha controlada pela Penha nos gibis. A resposta da Carminha me deixou desconfiado. Como assim? Eu perguntei. A Penha nem sonhava em existir no início dos anos 2000. Carminha retrucou: vó, me perdoe, mas você está se referindo ao personagem Penha? Eu me referi à encarnação da maldade e do pecado, que tomou a forma de uma personagem na primeira oportunidade que o Emerson Abreu deu a ela. Na verdade, a que você costuma chamar de um Penha existe há mais tempo do que você imagina. Desde que o ser humano começou a fazer maldades, ela estava lá, à espreita. E eu era apenas uma mísera serva que seguia os passos dela. Logo, tudo começou a se encaixar na minha cabeça. Peraí. Você tá me dizendo que vocês não passam de entidades antigas encarnadas em forma de personagens do Maurício? Carminha responde: bem, na verdade, em forma de uma personagem do Emerson Abreu e uma da Rosana Munhoz. Afinal, se Penha não tivesse trocado ideias com a Rosana, eu não estaria aqui conversando com você para começar. A minha cabeça não podia processar tantas revelações súbitas de uma vez. Assim como a Denise, eu havia servido como uma personagem tapa-buraco nas histórias que mudava de aparência toda hora. Porém, cerca de 2 anos depois, eu não aguentava mais. Eu até gostava de ser uma personagem metida e malvada, pois nunca tive intenções boas. Porém, eu queria ter algo de destaque. Eu queria ter uma aparência definida. Discuti com Penha, daí, ela teve uma conversa com a Rosana e elas decidiram criar a minha maravilhosa aparência de garota de cabelos loiros e olhos azuis. Ao terminar a frase, as luzes começaram a piscar de repente. A princípio pensei que fosse coincidência, mas ao mesmo tempo eu estava interagindo com uma personagem fictícia que, na verdade, era uma entidade encarnada, então não tinha como eu duvidar de mais nada. Felizmente, as luzes se estabilizaram em poucos segundos. Só que isso custou caro para Rosana, pois, alguns meses depois, ela faleceu. Afinal, mesmo sendo serva dela, Penha não iria ajudar a Rosana e eu sem nada em troca, não é? Essa revelação foi uma das mais chocantes para mim. Será que foi por isso que Rosana Munhoz teve a sua vida interrompida tão cedo? Carminha continuou: vi sim. Eu tenho muito mais além do poder de hipnose. Você nunca se perguntou o porquê da visão do seu olho esquerdo ser meio embaçada? Nesse momento, minha mente explodiu. Quer dizer que, esse tempo todo, era essa a razão de a vista do meu olho esquerdo ser meio falha? Ela era culpada por isso? Fiquei mais do que impressionado. E a Carminha, notando isso, continuou: porém, eu fazia tudo aquilo por serem ordens da Penha. Ela se aproveitou de mim após a morte da Rosana. No entanto, apesar de eu não estar inconformada, eu comecei a interagir tanto com os outros personagens que quis me tornar amiga de verdade deles. Eu me sentia mais vivo interagindo com eles. Eu me sentia como se eu tivesse uma alma. Porém, Penha não permitiu isso, e o resto, você já deve saber. Retruquei: vá sim. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, Carminha. Eu estou muito triste por ter visto aquilo.
Carminha retruca de volta: que bom saber que você ainda me ama. Mas agora que não tenho mais alma, não me importo mais com aqueles míseros personagens irreais. Agora eu quero você, Mateus. Só você. Espantado, eu disse: que papo é esse de amar? Esse papo tá meio torto. Carminha diz, com uma risadinha, hehehe. Não se faça de bobo. Eu sei que você seria capaz de abandonar tudo o que tem para ficar comigo. Como eu não tenho mais alma, não posso dever a minha vida a você, mas você pode dever a sua vida a mim. Vamos ser felizes juntos como nos bons tempos? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, Carminha começou a usar o seu poder de hipnose em mim, enquanto um som super alto tocava no fundo. Eu fiquei com a cabeça doendo, e ela disse: essa é a capacidade máxima de meu poder. Valha raha. Então, as luzes começaram a piscar intensamente, e, na tela da TV, começaram a piscar imagens perturbadoras de diversos personagens da Turma da Mônica, incluindo os tais personagens esquecidos. Minha vista estava sendo gravemente afetada enquanto via aquelas imagens piscando rapidamente. Com tudo isso junto, comecei a gritar: e não! Pare! Por favor! Tá doendo muito! Mas ela continuava, até que a lâmpada da sala deu um estouro e tudo se escureceu, até a TV. Assim, eu acabei desmaiando após toda aquela pressão psicológica. Enquanto eu perdia lentamente a minha consciência, ainda pude ouvir as vozes da minha mãe dizendo: inteligência artificial, meu Deus! Essas crianças pestinhas nunca aprendem, hein? E a voz do meu padrasto também: amor, o barulho não parece ter vindo de fora. Acho que foi aqui dentro. Assim que recobrei a minha consciência, notei que eu estava na cama do meu quarto. Por um momento, me perguntei se tudo aquilo foi um sonho, porém, o meu padrasto entrou no meu quarto e disse: vó, graças a Deus você acordou, Mateus. Você não imagina o quanto ficamos preocupados com você depois daquele estouro. Daí ele me deu um dos remédios que o médico me receitou e disse não saber o porquê de aquele apagão ter acontecido. Eu decidi não contar nada para o meu padrasto, mas ele disse que iria procurar outros tipos de remédios, pois ele achou que esse incidente pode ter me traumatizado muito. Bem, ele não poderia estar mais certo. Carmen comentário. Ela nunca vai embora. Eu fiquei aliviado que aquele tormento havia passado, porém, quando fui dar uma olhada no meu celular, recebi uma notificação de um comentário no YouTube. Era uma resposta a um outro comentário meu, feita por um usuário que tinha o rosto daquela menina que eu tinha visto na minha janela anteriormente como foto de perfil e o nome de usuário era o Carmen. O meu sangue gelou quando eu li o comentário: eu ainda estou aqui, Mateus. Eu sempre estarei aqui para você. Já faz um bom tempo que esse incidente ocorreu, mas, ainda assim me afeta. Então, após saber de tudo isso, sobre a Penha, o Emerson e a Carminha, eu fiquei extremamente abalado ao saber demais. Se nem o meu melhor amigo me ouviria e acreditaria em mim, em quem mais eu posso confiar? Mas, como diz na Bíblia em João 8h32, vi conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu agora estou livre,
mas de uma maneira bem diferente do que imaginava. A Carminha ainda me persegue e eu estou com dor, mas nunca mais serei escravo dela. A minha liberdade eu será sofrer com isso até morrer, e é por isso que eu estou escrevendo essa história para avisar a todos, fiquem longe da Carminha Frufru, pois ela está de olho em todos nós. Então, a boca da Carminha fica visível também, e ela vai falando hehehe. Parece que, no final das contas, a ingênua aqui era você. Você é quem sempre subestimou os meus poderes. E, agora que eu estou livre, irei te mostrar do que eu realmente sou capaz. Penha, em estado de negação, começa a gritar com raiva de não. Eu é que sou a encarnação da maldade e do pecado. Eu é que mando por aqui. Você não passa de uma reles e miserável serva que, nesse momento, está insistindo e persistindo. Mas eu darei um jeito nisso agorinha mesmo. Penha, então, ataca com o seu olhar de desprezo. Porém, não surte efeito nenhum nos enormes olhos azuis que a encaravam. Mas o quê? Exclamou Penha. Mas isso é impossível. Como você conseguiu resistir aos meus poderes? Sua bobinha e inocente. Você acha que pode contra estes enormes e maravilhosos olhos azuis? Além do mais, eu consigo hipnotizar pessoas reais, enquanto que o seu olhar de desprezo só funciona com aqueles míseros personagens insignificantes. Retrucou Carminha. Sempre que os olhos da Carminha apareciam na tela, eu ficava desconfortável. Agora, sinta uma fração maior do meu poder. Penha, desesperada, cobriu os olhos imediatamente, porém, seus braços sumiram misteriosamente. O quê? Eu estou sem braços? Que nojo! Eu pareço uma deficiente. Você sabe que eu detesto deficientes. Disse Penha, enfurecida. Carminha retruca, se eu ouvisse isso de você alguns segundos atrás, eu ficaria enojada, porém, agora que estou sem alma, não sinto mais empatia, nem por você e nem por nenhum personagem ou ser vivo. Ah é. Penha retruca de volta. Pois saiba que eu ainda tenho a habilidade de fechar os meus lindos olhinhos. Se eu quisesse, ficaria com os olhos fechados a vida inteira. Até aproveitaria para tirar uma soneca. Ha ha ha. Penha dizia isso com os olhos fechados, porém, subitamente, suas pálpebras se abriram forçadamente. O quê? Como você fez isso? Questiona Penha, espantada. Carminha retruca, eu sempre tive o poder de forçar as pessoas a moverem músculos do corpo de forma involuntária. Como eu disse, queridinha, você é quem sempre me subestimou. Não. Não pode ser. Grita Penha, mais desesperada do que nunca. Isso não pode ser real. Isso só pode ser um sonho. Um pesadelo. Assim, aproveitei para caçoar da Penha, ora. Parece que, quem está em um pesadelo agora é você, não é mesmo, mademoiselle? Penha, enfurecida com o meu sarcasmo, gritou de não seja idiota. Você vai se arrepender amargamente disso. Você vai ver. Você vai desejar que eu tivesse feito você se apaixonar por mim e... Então, Carminha interrompe,
usando a sua tal hipnose para manipular Penha. Assim, Penha diz: não é possível. Eu fui superada. Para que ainda vou existir nesse plano? De que importa a minha existência agora? Esse mundo não importa. Todos vocês estão condenados. Aproveitem a Carminha. Saúdem todos a Carminha. Porque agora vocês devem as suas vidas a Carminha. Ha 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 ha. Novamente, Penha perdeu sua sanidade e, subitamente, de dentro de suas mangas sem braços, surgiram labaredas de fogo, que foram consumindo Penha lentamente, enquanto ela ainda gargalhava. Não sobrou nem um punhado de cinzas dela. Como poderia? Uma criatura tão desprezível como ela não poderia ter alma mesmo. Logo, Carminha me encarou dizendo: "Hehehe. Parece que eu devo algumas explicações a você, não é mesmo, Mateus?" Retruquei: "Mas é claro." "E comece explicando isso. Como você sabe o meu nome? Como você se comunica comigo?" Carminha retruca de volta: "Hehehe. Eu poderia até dizer que uso as minhas orelhas, mas irei falar sério com você. Bem, Mateus, acontece que eu já te conheço há muito tempo, desde a primeira vez em que você assistiu a Um Grau Cine Gibi. Desde que eu fui colocada no desenho animado pela primeira vez, fui procurando alguém que pudesse ser meu amigo, pois era muito monótono ser uma menininha rica e patricinha controlada pela Penha nos gibis." A resposta da Carminha me deixou desconfiado. "Como assim?" eu perguntei. A Penha nem sonhava em existir no início dos anos 2000. Carminha retrucou: "Vó, me perdoe, mas você está se referindo ao personagem Penha?" Eu me referi à encarnação da maldade e do pecado, que tomou a forma de uma personagem na primeira oportunidade que o Emerson Abreu deu a ela. Na verdade, a que você costuma chamar de um Penha existe há mais tempo do que você imagina. Desde que o ser humano começou a fazer maldades, ela estava lá, à espreita. E eu era apenas uma mísera serva que seguia os passos dela. Logo, tudo começou a se encaixar na minha cabeça. Peraí. Você tá me dizendo que vocês não passam de entidades antigas encarnadas em forma de personagens do Maurício? Carminha responde: "Bem, na verdade, em forma de uma personagem do Emerson Abreu e uma da Rosana Munhoz. Afinal, se Penha não tivesse trocado ideias com a Rosana, eu não estaria aqui conversando com você para começar." A minha cabeça não podia processar tantas revelações súbitas de uma vez. Assim como a Denise, eu havia servido como uma personagem tapa-buraco nas histórias que mudava de aparência toda hora. Porém, cerca de 2 anos depois, eu não aguentava mais. Eu até gostava de ser uma personagem metida e malvada, pois nunca tive intenções boas. Porém, eu queria ter algo de destaque. Eu queria ter uma aparência definida. Discuti com Penha, daí, ela teve uma conversa com a Rosana e elas decidiram criar a minha maravilhosa aparência de garota de cabelos loiros e olhos azuis. Ao terminar a frase, as luzes começaram a piscar de repente. A princípio pensei que fosse coincidência, mas ao mesmo tempo eu estava interagindo com uma personagem fictícia que, na verdade, era uma entidade encarnada,
então não tinha como eu duvidar de mais nada. Felizmente, as luzes se estabilizaram em poucos segundos. Só que isso custou caro para Rosana, pois, alguns meses depois, ela faleceu. Afinal, mesmo sendo serva dela, Penha não iria ajudar a Rosana e eu sem nada em troca, não é? Essa revelação foi uma das mais chocantes para mim. Será que foi por isso que Rosana Munhoz teve a sua vida interrompida tão cedo? Carminha continuou: vi sim, eu tenho muito mais além do poder de hipnose. Você nunca se perguntou o porquê da visão do seu olho esquerdo ser meio embaçada? Nesse momento, minha mente explodiu. Quer dizer que, esse tempo todo, era essa a razão de a vista do meu olho esquerdo ser meio falha? Ela era culpada por isso? Fiquei mais do que impressionado, e a Carminha, notando isso, continuou: porém, eu fazia tudo aquilo por serem ordens da Penha. Ela se aproveitou de mim após a morte da Rosana. No entanto, apesar de eu não estar inconformada, eu comecei a interagir tanto com os outros personagens que quis me tornar amiga de verdade deles. Eu me sentia mais vivo interagindo com eles. Eu me sentia como se eu tivesse uma alma. Porém, Penha não permitiu isso, e o resto, você já deve saber. Retruquei: vá sim. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, Carminha. Eu estou muito triste por ter visto aquilo. Carminha retruca de volta: que bom saber que você ainda me ama. Mas agora que não tenho mais alma, não me importo mais com aqueles míseros personagens irreais. Agora eu quero você, Mateus. Só você. Espantado, eu disse: que papo é esse de Vamar? Esse papo tá meio torto. Carminha diz, com uma risadinha: hehehe. Não se faça de bobo. Eu sei que você seria capaz de abandonar tudo o que tem para ficar comigo. Como eu não tenho mais alma, não posso dever a minha vida a você, mas você pode dever a sua vida a mim. Vamos ser felizes juntos como nos bons tempos? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, Carminha começou a usar o seu poder de hipnose em mim, enquanto um som super alto tocava no fundo. Eu fiquei com a cabeça doendo, e ela disse: essa é a capacidade máxima de meu poder. Valha raha. Então, as luzes começaram a piscar intensamente, e, na tela da TV, começaram a piscar imagens perturbadoras de diversos personagens da Turma da Mônica, incluindo os tais personagens esquecidos. Minha vista estava sendo gravemente afetada enquanto via aquelas imagens piscando rapidamente. Com tudo isso junto, comecei a gritar: e não! Pare! Por favor! Tá doendo muito! Mas ela continuava, até que a lâmpada da sala deu um estouro e tudo se escureceu, até a TV. Assim, eu acabei desmaiando após toda aquela pressão psicológica. Enquanto eu perdia lentamente a minha consciência, ainda pude ouvir as vozes da minha mãe dizendo: inteligência artificial, meu Deus! Essas crianças pestinhas nunca aprendem, hein? E a voz do meu padrasto também: amor, o barulho não parece ter vindo de fora. Acho que foi aqui dentro. Assim que recobrei a minha consciência, notei que eu estava na cama do meu quarto. Por um momento, me perguntei se tudo aquilo foi um sonho, porém,
o meu padrasto entrou no meu quarto e disse: Vó, graças a Deus você acordou, Mateus. Você não imagina o quanto ficamos preocupados com você depois daquele estouro. Daí ele me deu um dos remédios que o médico me receitou e disse não saber o porquê de aquele apagão ter acontecido. Eu decidi não contar nada para o meu padrasto, mas ele disse que iria procurar outros tipos de remédios, pois ele achou que esse incidente pode ter me traumatizado muito. Bem, ele não poderia estar mais certo. Carmen comentário. Ela nunca vai embora. Eu fiquei aliviado que aquele tormento havia passado, porém, quando fui dar uma olhada no meu celular, recebi uma notificação de um comentário no YouTube. Era uma resposta a um outro comentário meu, feita por um usuário que tinha o rosto daquela menina que eu tinha visto na minha janela anteriormente como foto de perfil e o nome de usuário era o Carmen. O meu sangue gelou quando eu li o comentário, e eu ainda estou aqui, Mateus. Eu sempre estarei aqui para você. Já faz um bom tempo que esse incidente ocorreu, mas, ainda assim me afeta. Então, após saber de tudo isso, sobre a Penha, o Emerson e a Carminha, eu fiquei extremamente abalado ao saber demais. Se nem o meu melhor amigo me ouviria e acreditaria em mim, em quem mais eu posso confiar? Mas, como diz na Bíblia em João 8h32, vi conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu agora estou livre, mas de uma maneira bem diferente do que imaginava. A Carminha ainda me persegue e eu estou com dor, mas nunca mais serei escravo dela. A minha liberdade eu será sofrer com isso até morrer, e é por isso que eu estou escrevendo essa história para avisar a todos e fiquem longe da Carminha Frufru, pois ela está de olho em todos nós. Penha então fez algo horrível assim que a minha enxaqueca parou. Ela mergulhou as mãos dentro dos olhos da Carminha. A câmera ficava em um ângulo em que a cena não deixava explícito, mas estava bem claro que Penha estava arrancando os olhos da pobre garota. Eu não cheguei a sentir vontade de vomitar, afinal de contas, a cena não estava explícita e ainda se tratava de um desenho animado. Mas quase tive a vontade de cuspir de nojo. Muito sangue estava sendo jorrado dos olhos da Carminha, isso enquanto Penha gargalhava loucamente como se tivesse perdido completamente a sua sanidade mental, como se ela tivesse uma para começar. Apesar de estar morrendo lentamente, Carminha ainda conseguiu romper as cordas que a prendiam na maca. Apesar de não conseguir se levantar, ela tentou agarrar as mãos de Penha para tentar parar aquele ato cruel e profano. Os closes da câmera na boca e outras partes do corpo da Carminha mostravam a quantidade absurda de sangue que estava saindo dos olhos dela, como se todo o sangue de seu corpo estivesse jorrando para fora dele. E parecia mesmo que era todo o sangue do corpo dela, pois, logo em seguida, a pele dela foi ficando cada vez mais pálida, seus braços então abaixam, demonstrando que aquele corpo já não possuía mais vida. Eu fiquei totalmente apavorado, traumatizado, chocado e agoniado enquanto assistia àquela chacina perturbadora. E, quando Penha finalmente rompeu os nervos ópticos da Carminha, arrancando os seus olhos de vez, não só eu fiquei chorando de pena da Carminha, mas também a Penha começou a gargalhar intensamente de satisfação, erguendo os olhos da Carminha, que, estranhamente, tinham o tamanho de olhos comuns. Após gargalhar bastante, enquanto a câmera mostrava uma visão aérea, mostrando o corpo totalmente pálido da Carminha e muitíssimo sangue em volta delas, Penha disse, olhando para o corpo de Carminha, caramba, já estava na hora de você se render, hein? Finalmente você se colocou no seu lugar, hein? Agora você aprendeu que aqui, eu sou a mestra.
Afinal, eu sou literalmente a encarnação da maldade. Que isso lhe sirva de lição. Nunca deixarei uma serva minha fazer amizade ou qualquer boa ação. Porém, subitamente, dois lindos e hipnotizantes olhos azuis surgiram de trás da penha, enquanto a voz da Patrícia Mendonça dizia: "Você tinha razão, ex-mestra. Não há necessidade em fazer amizades ou boas ações para esses míseros mortais." Eu estava tão surpreso quanto Penha nesse momento. "Se Carminha frufru!" exclamou Penha, totalmente descrente do que via. Mas a sua alma pertence a mim agora. Se como você está falando e me encarando com esses belíssimos olhos azuis que eu te dei. Sem a minha permissão, você não deveria ter essa habilidade. Então, a boca da Carminha fica visível também, e ela vai falando "Hehehe." Parece que, no final das contas, a ingênua aqui era você. Você é quem sempre subestimou os meus poderes. E, agora que eu estou livre, irei te mostrar do que eu realmente sou capaz. Penha, em estado de negação, começa a gritar com raiva de não. Eu é que sou a encarnação da maldade e do pecado. Eu é que mando por aqui. Você não passa de uma reles e miserável serva que, nesse momento, está insistindo e persistindo. Mas eu darei um jeito nisso agorinha mesmo. Penha, então, ataca com o seu olhar de desprezo. Porém, não surte efeito nenhum nos enormes olhos azuis que a encaravam. Mas o quê? Exclamou Penha. Mas isso é impossível. Como você conseguiu resistir aos meus poderes? Sua bobinha e inocente. Você acha que pode contra estes enormes e maravilhosos olhos azuis? Além do mais, eu consigo hipnotizar pessoas reais, enquanto que o seu olhar de desprezo só funciona com aqueles míseros personagens insignificantes. Retrucou Carminha. Sempre que os olhos da Carminha apareciam na tela, eu ficava desconfortável. Agora, sinta uma fração maior do meu poder. Penha, desesperada, cobriu os olhos imediatamente, porém, seus braços sumiram misteriosamente. O quê? Eu estou sem braços? Que nojo! Eu pareço uma deficiente. Você sabe que eu detesto deficientes. Disse Penha, enfurecida. Carminha retruca: se eu ouvisse isso de você alguns segundos atrás, eu ficaria enojada. Porém, agora que estou sem alma, não sinto mais empatia, nem por você nem por nenhum personagem ou ser vivo. Ah, é? Penha retruca de volta. Pois saiba que eu ainda tenho a habilidade de fechar os meus lindos olhinhos. Se eu quisesse, ficaria com os olhos fechados a vida inteira. Até aproveitaria para tirar uma soneca. Ha ha ha. Penha dizia isso com os olhos fechados, porém, subitamente, suas pálpebras se abriram forçadamente. O quê? Como você fez isso? Questiona Penha, espantada. Carminha retruca: eu sempre tive o poder de forçar as pessoas a moverem músculos do corpo de forma involuntária. Como eu disse, queridinha. Você é quem sempre me subestimou. Não. Não pode ser. Grita Penha, mais desesperada do que nunca. Isso não pode ser real. Isso só pode ser um sonho. Um pesadelo. Assim, aproveitei para caçoar da Penha, ora. Parece que, quem está em um pesadelo agora é você, não é mesmo, mademoiselle? Penha,
enfurecida com o meu sarcasmo, gritou: "De não seja idiota. Você vai se arrepender amargamente disso. Você vai ver. Você vai desejar que eu tivesse feito você se apaixonar por mim e..." Então, Carminha interrompe, usando a sua tal hipnose para manipular Penha. Assim, Penha diz: "Vá, não é possível. Eu fui o superrada. Para que ainda vou existir nesse plano? De que importa a minha existência agora? Esse mundo não importa. Todos vocês estão condenados. Aproveitem a Carminha. Saúdem todos a Carminha. Porque agora vocês devem as suas vidas a Carminha." Ha 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 ha. Novamente, Penha perdeu sua sanidade e, subitamente, de dentro de suas mangas sem braços, surgiram labaredas de fogo, que foram consumindo Penha lentamente, enquanto ela ainda gargalhava. Não sobrou nem um punhado de cinzas dela. Como poderia? Uma criatura tão desprezível como ela não poderia ter alma mesmo. Logo, Carminha me encarou dizendo: "Hehehe. Parece que eu devo algumas explicações a você, não é mesmo, Mateus?" Retruquei: "Mas é claro." "E comece explicando isso. Como você sabe o meu nome? Como você se comunica comigo?" Carminha retruca de volta: "Hehehe. Eu poderia até dizer que uso as minhas orelhas, mas irei falar sério com você. Bem, Mateus, acontece que eu já te conheço há muito tempo, desde a primeira vez em que você assistiu a 1 Grau Cine Gibi. Desde que eu fui colocada no desenho animado pela primeira vez, fui procurando alguém que pudesse ser meu amigo, já, pois era muito monótono ser uma menininha rica e patricinha controlada pela Penha nos gibis." A resposta da Carminha me deixou desconfiado. "Como assim?" eu perguntei. A Penha nem sonhava em existir no início dos anos 2000. Carminha retrucou: "Vó, me perdoe, mas você está se referindo ao personagem Penha?" Eu me referi à encarnação da maldade e do pecado, que tomou a forma de uma personagem na primeira oportunidade que o Emerson Abreu deu a ela. Na verdade, a que você costuma chamar de um Penha existe há mais tempo do que você imagina. Desde que o ser humano começou a fazer maldades, ela estava lá, à espreita. E eu era apenas uma mísera serva que seguia os passos dela. Logo, tudo começou a se encaixar na minha cabeça. Peraí. Você tá me dizendo que vocês não passam de entidades antigas encarnadas em forma de personagens do Maurício? Carminha responde: "Bem, na verdade, em forma de uma personagem do Emerson Abreu e uma da Rosana Munhoz. Afinal, se Penha não tivesse trocado ideias com a Rosana, eu não estaria aqui conversando com você para começar. A minha cabeça não podia processar tantas revelações súbitas de uma vez. Assim como a Denise, eu havia servido como uma personagem tapa-buraco nas histórias que mudava de aparência toda hora. Porém, cerca de 2 anos depois, eu não aguentava mais. Eu até gostava de ser uma personagem metida e malvada, pois nunca tive intenções boas. Porém, eu queria ter algo de destaque. Eu queria ter uma aparência definida. Discuti com Penha, daí, ela teve uma conversa com a Rosana e elas decidiram criar a minha maravilhosa aparência de garota de cabelos loiros e olhos azuis. Ao terminar a frase, as luzes começaram a piscar de repente. A princípio pensei que fosse coincidência, mas ao mesmo tempo eu estava interagindo com uma personagem fictícia que, na verdade, era uma entidade encarnada,
então não tinha como eu duvidar de mais nada. Felizmente, as luzes se estabilizaram em poucos segundos. Só que isso custou caro para Rosana, pois, alguns meses depois, ela faleceu. Afinal, mesmo sendo serva dela, Penha não iria ajudar a Rosana e eu sem nada em troca, não é? Essa revelação foi uma das mais chocantes para mim. Será que foi por isso que Rosana Munhoz teve a sua vida interrompida tão cedo? Carminha continuou: vi sim, eu tenho muito mais além do poder de hipnose. Você nunca se perguntou o porquê da visão do seu olho esquerdo ser meio embaçada? Nesse momento, minha mente explodiu. Quer dizer que, esse tempo todo, era essa a razão de a vista do meu olho esquerdo ser meio falha? Ela era culpada por isso? Fiquei mais do que impressionado, e a Carminha, notando isso, continuou: porém, eu fazia tudo aquilo por serem ordens da Penha. Ela se aproveitou de mim após a morte da Rosana. No entanto, apesar de eu não estar inconformada, eu comecei a interagir tanto com os outros personagens que quis me tornar amiga de verdade deles. Eu me sentia mais vivo interagindo com eles. Eu me sentia como se eu tivesse uma alma. Porém, Penha não permitiu isso, e o resto, você já deve saber. Retruquei: vá sim. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, Carminha. Eu estou muito triste por ter visto aquilo. Carminha retruca de volta: que bom saber que você ainda me ama. Mas agora que não tenho mais alma, não me importo mais com aqueles míseros personagens irreais. Agora eu quero você, Mateus. Só você. Espantado, eu disse: que papo é esse de amar? Esse papo tá meio torto. Carminha diz, com uma risadinha: hehehe. Não se faça de bobo. Eu sei que você seria capaz de abandonar tudo o que tem para ficar comigo. Como eu não tenho mais alma, não posso dever a minha vida a você, mas você pode dever a sua vida a mim. Vamos ser felizes juntos como nos bons tempos? Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, Carminha começou a usar o seu poder de hipnose em mim, enquanto um som super alto tocava no fundo. Eu fiquei com a cabeça doendo, e ela disse: essa é a capacidade máxima de meu poder. Valha raha. Então, as luzes começaram a piscar intensamente, e, na tela da TV, começaram a piscar imagens perturbadoras de diversos personagens da Turma da Mônica, incluindo os tais personagens esquecidos. Minha vista estava sendo gravemente afetada enquanto via aquelas imagens piscando rapidamente. Com tudo isso junto, comecei a gritar: e não! Pare! Por favor! Tá doendo muito! Mas ela continuava, até que a lâmpada da sala deu um estouro e tudo se escureceu, até a TV. Assim, eu acabei desmaiando após toda aquela pressão psicológica. Enquanto eu perdia lentamente a minha consciência, ainda pude ouvir as vozes da minha mãe dizendo: inteligência artificial, meu Deus! Essas crianças pestinhas nunca aprendem, hein? E a voz do meu padrasto também: amor, o barulho não parece ter vindo de fora. Acho que foi aqui dentro. Assim que recobrei a minha consciência, notei que eu estava na cama do meu quarto. Por um momento, me perguntei se tudo aquilo foi um sonho, porém, o meu padrasto entrou no meu quarto e disse: vó, graças a Deus você acordou, Mateus. Você não imagina o quanto ficamos preocupados com você depois daquele estouro.
Daí ele me deu um dos remédios que o médico me receitou e disse não saber o porquê de aquele apagão ter acontecido. Eu decidi não contar nada para o meu padrasto, mas ele disse que iria procurar outros tipos de remédios, pois ele achou que esse incidente pode ter me traumatizado muito. Bem, ele não poderia estar mais certo. Carmen comentário. Ela nunca vai embora. Eu fiquei aliviado que aquele tormento havia passado, porém, quando fui dar uma olhada no meu celular, recebi uma notificação de um comentário no YouTube. Era uma resposta a um outro comentário meu, feita por um usuário que tinha o rosto daquela menina que eu tinha visto na minha janela anteriormente como foto de perfil e o nome de usuário era o Carmen. O meu sangue gelou quando eu li o comentário, eu ainda estou aqui, Mateus. Eu sempre estarei aqui para você. Já faz um bom tempo que esse incidente ocorreu, mas, ainda assim me afeta. Então, após saber de tudo isso, sobre a Penha, o Emerson e a Carminha, eu fiquei extremamente abalado ao saber demais. Se nem o meu melhor amigo me ouviria e acreditaria em mim, em quem mais eu posso confiar? Mas, como diz na Bíblia em João 8h32, vi conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu agora estou livre, mas de uma maneira bem diferente do que imaginava. A Carminha ainda me persegue e eu estou com dor, mas nunca mais serei escravo dela. A minha liberdade eu será sofrer com isso até morrer, e é por isso que eu estou escrevendo essa história para avisar a todos e fiquem longe da Carminha Frufru, pois ela está de olho em todos nós.